Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, enfim. Ontem foi dia 19 de abril, dia do povo indígena. Eu escolhi não falar deles ontem porque, sinceramente, eu sou contra esses dias de homenagem, sabe? Seja para que pessoa for. Dia da mãe, dia da mulher, dia da criança, dia do pai, dia do homem, enfim, dia do índio. Eu acho tudo isso uma pataquada, sinceramente. Por quê? Por que tem que haver um dia específico para a gente homenagear determinado povo? Sabe por quê? Porque significa que a nação não valoriza aquele grupo. Porque se valorizasse, não precisava de um dia para lembrar deles, tá? Então, na minha concepção de educador e historiador aí mesmo de ser humano, dia do indígena, dia do pai, dia da mãe, dia da família, dia do filho, dia da criança, dia do homem, dia do dentista, dia seja lá de quem quer que seja, tem que ser todos os dias, tá? Porque devemos valorizar a todos, todos os dias. A sociedade precisa aprender que todos nós fazemos parte de um mesmo sistema, fazemos parte de uma mesma corrente, aonde enquanto um tiver sofrendo, a humanidade inteira tem que receber o sofrimento daquele um como sendo o sofrimento dela própria. Então ninguém pode ser feliz enquanto houver um ser humano sofrendo neste planeta. Mas vamos lá. Outras razões que eu fico cismada de falar dos nossos indígenas, já que é deles que vou falar. Olha só, o povo indígena merece toda a nossa reverência. Sabe por quê? Porque foram saqueados, sacaneados, usurpados, estuprados desde 22 de abril de 1500, quando o europeu chegou aqui no na nossa terra e simplesmente desrespeitaram a nação que aqui já existia, o povo originário que aqui já existia, ou seja, os verdadeiros donos desta terra. Chegaram, ludibriaram os indígenas, entregando a eles presentinhos, coisinhas, objetos bobos que encantaram, sim, encantaram o povo indígena. Sabe por quê? Porque até então eles não tinham contato com aquilo. Até então eles não sabiam o que era aquilo. E pode ter certeza, eles não se atentaram de pronto sobre o preço caríssimo que eles iriam pagar depois por estarem recebendo aqueles mimos, aqueles presentinhos maravilhosos, aqueles espelhinhos, aqueles pentinhos e todo o resto que foram dados aos indígenas para ludibriá-los. Então, a partir disso, a gente fica muito, mas muito chateada de perceber a sacanagem que fizeram com o nosso povo. Se hoje eu sou assim, branquinha de pele, mas com cabelinho crespo, advindo do povo negro, que também foi outro povo que sofreu e muito neste solo por conta do branco europeu, nada mais é porque o povo europeu não respeitou em momento nenhum o povo indígena quando aqui chegou. Porque se tivesse respeitado, a minha pele seria outra, o meu cabelo seria outro, os meus traços seriam outros. Sabe por quê? Porque nós seríamos totalmente diferentes do que somos hoje. Nós não seríamos tão miscigenados e com certeza os nossos traços indígenas seriam muito mais evidentes do que somos. Hoje o Brasil tem mais ou menos 700 mil indígenas, né? Não há um consenso porque tem historiadores, antropólogos, sociólogos que contam de uma maneira
né? E outros de outra maneira, mas está entre 300 e poucos mil a 700 e tantos mil. Pois bem, se for contar a verdade, nós fomos dizimados, o povo indígena foi dizimado, porque quando os europeus aqui chegaram, destruíram com várias e várias tribos. Era para esse país ter maioria indígena sem nem pestanejar, e nós não temos. E esses 700, pouco mais de 700 mil que existe no Brasil, vive sofrendo desse tipo de governo e em todos os outros governos, mas nesse pior, né? Sofrendo opressão, são tirados de suas casas, às vezes até na calada da noite, tem suas terras invadidas pelo pessoal da banca da bala, pelo pessoal da banca da Bíblia, pelo pessoal da banca do boi, principalmente, que quer porque quer adentrar nas terras indígenas, até mesmo aquelas que são preservadas e são cedidas para os indígenas por meio de lei. Eles querem tomar deles para fazer cultivo, né, de gado ou então de agronegócio. Pois bem, como que a gente vai comemorar o dia 19 de abril se nós não fazemos nunca a retórica, a devolução dos direitos do povo indígena? O Brasil precisa pedir perdão a esse povo, porque eles são os verdadeiros donos da terra. Então, sinceramente, eu não acho que tinha que haver o dia 19 de abril para se comemorar o dia do indígena, mas tinha sim que ser lembrados e reverenciados todos os dias. Deveria ter uma disciplina própria nas escolas, aonde todos aprendessem quem são os verdadeiros povos originários do Brasil, quem são os verdadeiros donos desta terra, o povo indígena, do qual parte da minha família também faz parte, eu me orgulho muito. Essas pessoas também foram vilipendiadas no seu direito mais íntimo, que é o direito da sua crença, o direito da sua fé. Quando os europeus aqui chegaram, imediatamente depois de conquistar a confiança deles, quiseram fazer o quê? Catequizá-los, fazê-los esquecer quem eles eram na sua crença, quem eles eram na sua individualidade, na sua cultura. Então, antes da gente sair por aí reverenciando as criancinhas, né, que só não saíram ontem das escolinhas com aqueles cocares horrorosos que são fabricados pelas mãos das professoras, né? Coisa que eu sempre achei assim dantesca. Quando eu trabalhava com educação infantil, eu proibia as minhas professoras de fazer aquilo, porque não há sentido nenhum, né? Não há sentido nenhum de só lembrar aquelas crianças que só existe indígena naquele dia 19 de abril. Então, todos os dias nós deveríamos ter uma disciplina cheia dentro das escolas, de todas as escolas, de todas as modalidades do Brasil, para ensinar quem são os verdadeiros donos dessa terra e o que eles passam hoje, que são roubados, são assassinados, são estuprados, são tirados de dentro de suas casas, como eu falei, às vezes na calada da noite, totalmente desrespeitados na sua cultura, na sua crença e na sua individualidade quanto seres humanos. 19 de abril, dia do indígena, sim, só que tem que ser todos os dias, ser lembrado com reverência. E faço aqui aquilo que todo brasileiro decente deveria fazer para com esses povos. Perdão, perdão, perdão. Curta, compartilhe e se inscreva neste canal. Obrigada.